Olá, alunos da TV Araxá Educa! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Dayana, de Língua Portuguesa. Esse é o momento do nível 1 da EJA, a Educação para Jovens e Adultos. E a aula de hoje trataremos aí de gêneros poéticos. Antes, vamos retomar aí aos conteúdos que falamos em outras aulas. Falamos aí sobre a vida em uma sociedade letrada, que quer dizer que veio tratar aí de muitos textos que lidamos todos os dias, no nosso dia a dia. Nós falamos de texto sobre avisos, bilhetes, falamos de recados, falamos de mensagens, outros textos, convites, diversos tipos de convites, manuais de instruções, receitas culinárias, rótulos, embalagens. Também falamos de descrições de produtos ou serviços. Viu como vários tipos de textos, vários gêneros textuais fazem parte do nosso dia a dia? Interessante, não é mesmo? E falamos também sobre a linguagem poética no nosso dia a dia. Como assim, professora? A linguagem poética faz parte do nosso cotidiano também? Faz sim. Nós falamos aí as canções e os poemas, né, de gêneros textuais que têm como finalidade estimular a emoção e expressar de modo peculiar uma visão de mundo. Então, canções e poemas têm aí a função de nos trazer emoções, certo? Nós falamos também em aulas anteriores sobre aí o prazer estético, a estética, né, na composição de uma música ou mesmo de um poema, certo? E para essa aula de hoje, que trataremos aí de gêneros poéticos, nós vamos perceber que gêneros poéticos não são somente músicas ou poemas. Nós percebemos poesia em vários gêneros textuais. E para isso eu te convido para a leitura de uma crônica da autora Marina Colasanti, e o título da crônica é Eu Sei, Mas Não Devia. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora, a tomar o café correndo, porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche, porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra e, aceitando a guerra,
aceita os mortos e que haja número para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Nós acabamos aqui de ler uma crônica da autora Marina Colasanti. Em algum momento você se identificou com esse texto? Em alguma parte desse texto ele falou diretamente com você? Você achou que esse texto tem muito a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia? Você acha que esse texto combina aí com os dias atuais? Para pensar, em que época será que esse texto, com o título Eu Sei, mas Não Devia, você acha que ele foi publicado em que época? Há 2 anos?
há 5 anos, esse ano? Em que época você acha que ele foi publicado? Pense um pouquinho. Vejam bem, esse texto foi publicado no Jornal do Brasil em 1972. Se a gente perceber, ainda fala muito com a gente esse texto, não é mesmo? Essa crônica. Ou seja, ele mexe aí com as nossas emoções, ele faz, de certa forma, a gente refletir. Então aí percebemos que não só poemas, não só músicas trazem essa reflexão para a gente, não é mesmo? Estamos falando aí de textos poéticos, gêneros poéticos. E o que são gêneros poéticos? São gêneros que trazem poesia. Vamos lá. A função poética. Qual é a função dos gêneros poéticos aqui para a gente? Nós temos aí o emissor. No caso desse texto que lemos anteriormente, é a Marina Colasanti. Ela é colunista, ela é cronista, uma grande escritora. O emissor, a Marina. E quem é o receptor? Aquela pessoa que lê o seu texto, não é mesmo? Enquanto estamos escrevendo um texto, a gente imagina em quem vai ler, certo? No caso dela, como era uma crônica para um jornal, ela imaginou aí que o receptor fossem os leitores do jornal, certo? E aí, entre o emissor e o receptor, existe a mensagem. E qual foi a mensagem que ela transmitiu? Aquele texto com o título Eu Sei, mas não devia. E o canal, qual é o canal que foi utilizado para transmitir essa mensagem? Uma crônica publicada em um jornal, certo? A crônica, que é um gênero textual que traz aí a rotina do trabalhador, trazem diversos temas. A rotina de uma mãe, a rotina de um trabalhador, a rotina de quem fica em casa, de uma dona de casa. Um texto pode trazer diversos temas, né? O gênero textual crônica pode trazer diversos temas. E o canal que foi utilizado para o emissor transmitir a mensagem para o receptor foi a coluna, a crônica em um jornal. E agora nós veremos sobre as diferenças entre poema e poesia. Poxa, professora, tem diferença? Tem sim. Poema não é a mesma coisa que poesia. Veremos, ó. O poema é um gênero literário, certo? É o gênero que ele vai trazer versos, lembrando que verso é cada linha do poema. E ele vai trazer também estrofes. O que são as estrofes? São um grupo de versos. Continuando, vai trazer rima, mas nem sempre um poema traz rimas, ok? E nem sempre também será dividido por estrofes. E agora a poesia. O que vem a ser poesia? Onde encontramos poesia? Nós encontramos poesias em diversos gêneros textuais. Vejam bem, nós podemos encontrar poesia em uma música ou em um poema. Podemos encontrar poesias em pinturas, obras de artes ou até mesmo imagens, uma foto bonita, uma foto de uma paisagem. Nós podemos encontrar a poesia também em poemas e peças teatrais também pode ter aí uma poesia. E como eu falei, em obras de artes, as esculturas também se encaixam nas obras de arte, que também podem transmitir
uma poesia. Então, professora, o que é então a poesia, já que ela pode ser transmitida através de músicas, através de textos, através de peças de teatro? Então, a poesia tem a ver com a forma, com a estética que o autor pretende transmitir, certo? Ele quer transmitir algo que mexa com os seus sentimentos. Como o texto, a crônica que lemos anteriormente, vai trazer aí uma reflexão. Em algum momento do texto, pode ser que você tenha aí, se considere parte daquele texto. E é isso que a poesia faz com a gente. Vai trazendo aí uma reflexão. E essa nossa aula de hoje, nós tratamos dos gêneros poéticos. Nós falamos aí sobre a poesia, que é diferente de poema. Embora, repetindo, podemos encontrar poesia em poemas, em músicas, em textos, em manifestações artísticas, em novelas, em imagens, paisagens, não é mesmo? Nós falamos aí a diferença entre o poema e a poesia. O poema é um gênero textual, e esse gênero textual que traz aí versos, trazem estrofes, trazem rima. E a poesia, como acabamos de falar, é o que traz aí uma forma que vai trabalhar a emoção do receptor, de quem está lendo, de quem está ouvindo, quem observa uma obra de arte. E falamos, perdão, das variadas formas de expressões poéticas, como eu acabei de dizer. A poesia pode ser expressa em uma apresentação teatral, em uma música, em uma imagem, certo? Em uma pintura, na expressão corporal de alguém, não é mesmo? Em uma, perdão, quando o namorado oferece um buquê de flores para a namorada e ela fica toda emocionada, sim, essa situação também tem um quê de poesia, também tem emoções, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima. Até lá!